Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conexão Social e hoje temos a honra de receber um convidado muito especial. Ele é um advogado, um grande empreendedor que carrega uma história de vida muito inspiradora. Tenho certeza que hoje você vai aprender muito. Bom, tendo fundado e liderado diversas empresas de sucesso em diferentes setores como saúde, beleza, gastronomia, educação e varejo, ele é um líder inspirador e humanizado que acredita no potencial das pessoas, na importância de uma gestão ética e responsável, inovador por natureza, sim, sempre buscando tecnologias e soluções para melhorar os seus negócios e atender melhor as necessidades do seu público. Ele também se preocupa com a responsabilidade social e implementa ações sociais em suas empresas, apoiando causas muito importantes, como a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, além de ser um palestrante renomado, autor e mentor de muitos outros empresários. É claro, gente, que eu estou falando do nosso querido Paulo Moraes. Seja muito bem-vindo. Que alegria receber você novamente aqui no nosso Conexão Social. Eu que fico feliz pelo convite. A gente estava lembrando há pouco, quase 4 anos que eu não venho aqui. Estava com saudade de estar aqui nesse ambiente, faz tempo, nesse né? estúdio. É para mim uma alegria. E você comentando, me qualificando, eu fico honrado. Não sei se mereço todas essas honras, com certeza mas merece. eu fico contente por você mencioná-las. A gente quer que você comece falando um pouco de como iniciou isso tudo, para depois você nos ensinar aqui como empreender, como a gente também alavancar os negócios, que isso é muito importante. Eu nasci em Pirituba, numa casa onde, eu não me recordo quando ainda era bebê nessa fase, mas numa casa onde meu pai me contava que quando chovia tinha mais balde porque chovia mais dentro de casa do que fora, porque era uma casa de laje, não tinha telhado, goteira para todo lado, então era a base de balde para segurar a quantidade de água que caía dentro de casa. Mas foi nesse ambiente que a gente nasceu. Eu gosto de dizer dessa fase da minha história mais para dizer para aquelas pessoas que acreditam e carregam algum tipo de sonho que sim é possível chegar lá. Então é só por isso que eu gosto de contar desse momento da minha vida. Então, periferia de São Paulo, com todas as dificuldades de quem vive na periferia de São Paulo e desafios que a gente coloca, com muito sonho, muita vontade, mas muita dificuldade. E aí nessa fase, quando eu tenho mais ou menos 16 anos de idade, que eu vejo, Paulo, você vai precisar ajudar a família. Mas o outro desafio colocado na minha cabeça, e é isso muito claro, eu não posso deixar de estudar. Porque só com o estudo eu vou sair da situação que eu tenho hoje para uma situação melhor, para me colocar numa condição melhor para poder vencer os desafios que a vida vai me colocar. Então eu não posso abandonar o estudo. Sim. E com esse desafio colocado, como ajudar a família e manter o estudo, eu descobri que era sim possível estudar em um colégio técnico e agropecuário no interior aqui de São Paulo, custeado 100% pelo Estado de São Paulo. Então casa, comida, absolutamente 100% custeado pelo Estado. Ofereci um vestibular para entrar ali e a partir dali eu sabia que não era mais um encargo para a família dos meus pais. Então eu deixava de ser um custo para minha família e mantinha o estudo, que era meu desejo de manter o estudo à minha frente. Então fiquei 3 anos nesse colégio, me formei como técnico em agropecuária. Então as pessoas acham que eu sou advogado da primeira formação. Não, minha primeira formação é técnico em agropecuária, homem do campo, adoro o campo. Mas a verdade é que no curso técnico em agropecuária eu me envolvi com o movimento estudantil à época. Eu estava falando do ano de 1985, quando a gente começa a falar do processo de redemocratização do país, os grêmios estudantis discutindo política. E nesse caldo, nessa construção, me tornei um líder estudantil e descobri que eu gostava muito de planta, mas afinal de contas o que me fazia diferença era pessoas, cuidar de gente. Isso de fato me movia. E aí, lógico, eu mudei o meu drive, né? Eu falei, bom, eu preciso agora pensar melhor isso. Então, terminado o curso técnico agropecuário, pensei, eu acho que eu vou fazer a faculdade de Direito. E estudei muito para fazer a faculdade de Direito, porque eu sabia que precisava estudar também no Estado. Então, eu entrei na Universidade do Estado de São Paulo, na USP, Lago São Francisco, e minha jornada a partir dali era durante o dia, trabalhando com meu pai no pequeno escritório que a gente retomava a vida, e à noite estudando até às 11h30 na faculdade, e invariavelmente, quando tinha lá às 11h30 da noite, 3 ou 4 alunos na sala. Desses 3 ou 4, sempre um deles era eu. Então, determinado a fazer sério como tinha que ser feito. E a vida segue. Começo, lógico, com o capital que eu tinha construído, que era o meu conhecimento. Então, por isso que começo na advocacia.
explorando meu conhecimento e contando com a ajuda de amigos, até que, com 26 anos de idade, eu sou premiado com uma causa confiada a mim por um amigo que me dá, como contrapartida, uns honorários muito relevantes. Então, com 26 anos de idade, eu era um jovem rico. Que legal. E, a partir daí, o sonho que sempre acalentei, que era poder empreender, passa a ser realidade, porque com um pouco de capital na mão, você já podia pensar agora já dá para pensar em fazer algum tipo de negócio. E nessa jornada eu fui fazendo alguns tipos de negócio. Então eu montei uma empresa de coleta de lixo, depois entrei no mundo de restaurantes, aqui em São Paulo, um restaurante chamado Bela Sintra, que foi um dos melhores restaurantes de comida portuguesa do Brasil, e que eu tive a honra de estar junto, fundar e fazer a coisa acontecer. Depois um outro restaurante junto chamado Trindade. Nessa trajetória de alguns empreendimentos, um deles que a gente acabou fundando lá em 2004, chama-se Espaço Laser. Não sei se todas as pessoas conhecem, mas a Espaço Laser é a maior rede de depilação a laser. Acho que todo mundo conhece, acho que é a mais famosa do Brasil, do mundo. Nós temos hoje 850 lojas espalhadas pelo Brasil, Argentina, Colômbia, Chile e Paraguai. E, quem sabe, outros países. Mas, nesse momento, 850 lojas entre o Brasil, lógico que a grande concentração de lojas aqui, e que eu tive a honra de poder liderar todo esse processo de crescimento e expansão a partir de apenas uma loja. Porque as pessoas olham a Espaço Laser hoje, acham que começou desse tamanho, mas não. A Espaço Laser começou do sonho, que eu costumo dizer, de 3 malucos, porque foram os 3 sócios fundadores iniciais que começaram esse projeto lá no passado. Um desafio gigantesco, porque a gente montou 2 lojas, uma que, na verdade, dentro de um shopping seria o modelo que a gente acreditava que seria replicável. Então, a partir daquele modelo, a gente abriria outras no mesmo padrão. E a gente tinha apenas uma máquina de depilação a laser, porque o custo da máquina era muito elevado. E o desafio era diário de carregar uma máquina de 120 quilos, depois das 10 horas, que é o horário que o shopping permite a entrada ou saída de equipamentos e produtos. Então, todos os dias, a gente carregava essa máquina da unidade de Moema para o shopping e no dia seguinte do shopping para a unidade de Moema. Todos os dias foi feito esse transporte dessa máquina durante 2 anos. Feito esse trabalho. E no desafio gigantesco, porque hoje, quando a gente fala de depilação a laser, as pessoas, em senso comum, já sabem mais ou menos o que é. Mas lá, e estamos falando agora de 20 anos, porque em abril a gente completa 20 anos de existência. 20 anos de existência e de história. Mas lá, 20 anos atrás, quando a gente falava de depilação a laser, as pessoas olhavam para você, depilação o quê? Não faziam nem ideia o que era depilação a laser. Por quê? Porque a depilação a laser era um tratamento restrito às pessoas com muito dinheiro no bolso. Custava muito dinheiro fazer depilação a laser. E nosso propósito e desafio era fazer que esse tratamento extraordinário que coloca a cera como história do passado, a lâmina de barbear como história do passado, que ele pudesse chegar a toda e qualquer pessoa e cidadão. Homens e mulheres, porque, vamos pôr um parênteses aqui rápido, o homem também se depila. Aliás, diga de passagem, todos os dias para quem faz barba. Então, o nosso desafio naquele momento era fazer as pessoas entenderem o que era esse novo processo de depilação, de extração de pelos, os benefícios que existiam. E é lógico, uma empresa que está começando o seu negócio, absolutamente desconhecida, as pessoas passavam à frente da nossa loja, faziam uma leitura errada, inclusive da grafia do nome da empresa, faziam, em vez de espaço laser, liam espaço lazer e entravam com um carrinho com seu filho e falavam, eu vim deixar meu filho aqui enquanto eu vou fazer compra no shopping. Não, acho que está uma pequena confusão, mas vamos explicar para você aqui se você tiver interesse. Mas seu filho não vai poder ficar aqui. Lógico, não pode perder a viagem, porque afinal de contas o desafio era fazer a pessoa entrar na loja, que era um desafio. Inclusive, nesse ponto, nessa época, eu e os outros sócios fomos pessoalmente fazer panfletagem na cancela do shopping, para convencer quem entrava no shopping a eles nos visitar. Ou pelo menos passa lá para nos conhecer, né? Que legal. Era um trabalho diário ali para fazer as pessoas... pequeno começo que se tornou. Duro. E isso aconteceu praticamente por 10 anos. A gente fez uma trajetória de construção de marca e do modelo de negócio por 10 anos, crescendo muito devagar. Cada ano a gente conseguia recursos para poder abrir mais uma, de forma bem orgânica, que a gente costuma dizer. Não tinha tanta velocidade. Na verdade, o crescimento mais forte começa a partir de 2014, quando a gente consegue, sim, na junção e parceria com um grande amigo, José Semenzato, a criar o nosso modelo de franquias. Através da franquia e com a Xuxa, a gente faz uma grande virada no negócio a partir da entrada do conhecimento do José Semenzato de franquias, e a gente sai rapidamente, e aí sim, um crescimento muito acelerado, crescendo a média de 100, 150 lojas a cada ano.
Puxa vida. Então, essa rede... Só que aquela base toda que foi feita... De 2014, então 10 anos de muita luta, modelagem, construção, erra, acerto, inclusive com risco, inclusive algumas vezes de fechar. Então, uma jornada com muito trabalho, nada aconteceu num clique, muita dedicação de muitas pessoas, porque eu costumo dizer a todo tempo que não existe o eu em qualquer grande projeto de vida, seja dentro de uma empresa, num instituto de transformação social. Sim. Não existe o eu, existe o nós transformando pessoas. Sim. Então, um grupo de pessoas que se une com um único propósito de fazer algo a bem e propósito do que se pretende fazer. Então, aí sim acontecem as grandes transformações de vida, na nossa vida e nas vidas que a gente vai impactar. Sim. Então, é bem bacana isso. A gente tem, eu tenho isso muito forte, o propósito que eu quero fazer nos negócios que eu faço. Mas vamos deixar claro aqui, negócios foram feitos para gerar riqueza para o empreendedor, para os investidores e para as pessoas que trabalham nela. Então a gente tem que assumir de forma clara e transparente que sim, os negócios foram feitos para gerar dinheiro e riqueza. E está tudo certo. Não é pecado ganhar dinheiro. Ninguém falou que ganhar dinheiro é pecado. Desde que ele seja conquistado de forma correta, justa, moral e ética, está tudo certo. Então, sim, capacidade de gerar riqueza, gerar salários, gerar impostos, transformação, mas que a gente impacte de forma positiva a vida dos nossos clientes e das pessoas que trabalham com a gente. E ela só vai gerar riqueza se ela transformar. É exatamente isso. Porque a gente vê tantos negócios que começam e somem de repente, né? Porque não tinha, né, essa objetividade, na sua razão social não tinha um propósito. Propósito. Não tinha um seu porquê, não era claro, né? Por isso que as pessoas, quando a gente diz qual é a missão da sua companhia, as pessoas falam muito de valores, missão, propósito, né? Na verdade é missão. Isso precisa ser pensado com muito carinho. Qual é, de fato, a missão que a sua companhia pretende entregar aos seus clientes e aquelas pessoas que vão ser impactadas pelo seu negócio? Pense com carinho nisso, que é muito sério. E não basta inventar grandes frases bonitas, não. Pense de forma objetiva. Isso é muito importante, que todo mundo entenda e que isso seja incorporado na cultura da empresa. Sim. Bom, a Espaço Laser é um case de muito sucesso. Sim. Eu acho que, meu Deus, para ter começado dessa maneira que você falou, é lógico que você tinha todo um know-how já de empreender, né? Não é assim também do nada. Você já tinha uma experiência muito grande do que poderia dar certo e a paciência de esperar e tudo, mas ter 800 estabelecimentos, 850, não é para qualquer um. Todo dezembro eu sou uma pessoa que eu faço a minha reflexão pessoal. O que eu pude fazer de positivo durante esse ano, o que andou bem e o que poderia ser feito diferente, posso fazer diferente no ano seguinte. E nessa minha avaliação em 21 ficou muito claro para mim que a minha jornada da Espaço Laser precisava ser virada. Eu não podia estar mais no dia a dia porque eu via claramente que algumas coisas que a companhia precisava fazer, com a minha presença lá, não aconteceriam. Conversei com cada um dos conselheiros, depois formalmente comuniquei a minha decisão e 2022 foi o período da transição. Então eu acompanhei todo o processo de transição para o novo CEO da companhia e a partir desse momento comecei a pensar o passo seguinte, para onde eu vou. Algumas pessoas achavam que eu ia para casa descansar ou ia para a praia ficar curtindo a vida. Se enganaram. Ou ia mudar de país, se enganaram, né? Porque curtir a vida é produzir e fazer algo de bem para a sociedade e deixar legado. E foi exatamente o que eu passei a fazer a partir do dia 14 de dezembro de 21. Então, durante o dia eu trabalhava no Espaço Laser porque eu não podia abandonar, eu tinha que fazer toda a transição, mas depois das 18 horas eu cuidava do meu futuro. Então, passei a olhar, sim, novas oportunidades, novos negócios, recuperei minha agenda e passei legal. Olha, lembra que você tinha me procurado? Vamos conversar. E dessas conversas, ao longo do 22, eu cheguei a formatar, na verdade, 5 novas empresas investidas, onde eu entrei com a minha participação com capital e mais do que isso. Na verdade, com a participação minha como conselheiro ativo, como eu costumo dizer, onde eu estou nas empresas semanalmente, junto com o fundador, gestor, acompanhando os processos, olhando os indicadores e, lógico, contribuindo com a minha experiência para que esse crescimento e esse desenvolvimento da companhia aconteça de forma mais rápida, abreviando erros que eu sei porque eu já cometi. Então, tem sido uma jornada extraordinária. Então, desses negócios, um é a Mundo Terra, que é uma empresa que se propõe a vender produtos técnicos para quem gosta de esporte de aventuras, camping, escalada, caminhada. Depois, um desafio para mim que, na verdade, foi uma surpresa. A Xuxa, quando eu comuniquei minha saída do dia a dia da empresa, a primeira reação dela foi ficar chateada comigo.
Como é que você está saindo da empresa porque é uma pessoa que eu confio, você não pode sair? Aí eu expliquei para ela e ela me deu razão. E dia depois ela me liga e fala, Paulo, já que você não vai estar no Espaço Laser, eu queria te contar uma coisa que eu estou vendo. Eu tenho visto ao redor do mundo diversas iniciativas olhando a alimentação com proteína vegetal. E eu acho que a pessoa com mais autenticidade pode falar desse tema aqui no Brasil sou eu. Então, eu gostaria de liderar esse processo de transformação de alimentação mais saudável aqui no Brasil. Eu queria fazer um projeto como esse, mas eu só faço se for com você. Olha que bacana, a confiança depositada da Xuxa na minha pessoa. Numa tarde, a gente foi fazer uma degustação num projeto tocado pelo Fábio, pela Amanda, e o Thiago, são 3 sócios fundadores de um projeto muito bacana, chamado, até aquele momento chamado Bloom. Entramos como sócio e a gente agora está fazendo o crescimento, que agora se chama X-Bloom. O X da Xuxa, Bloom com alimentação saudável, o Bloom do florescer, de uma coisa nova. Novo Fio, Semenzato, que me convida para o desafio para ser sócio num projeto de transplante capilar. Depois um projeto que chama-se Laces and Hair, não sei se você conhece, que procura tratar o fio capilar com produtos orgânicos, sem química. É um projeto magnífico sobre todos os aspectos, baixo impacto no meio ambiente, geração de carbono e sem o químico que destrói os fios capilares. E por fim, esse é um projeto que para mim tem sido, para mim, a menina dos olhos, pelo tamanho que já tem, um projeto de uma rede de farmácias popular com 970 lojas, então maior do que Espaço Laser, espalhados já por todo o país, em pequenas cidades, onde o acesso ao remédio é um desafio, onde a gente tem implantado a nossa rede chamada Hiperpopular. Meu Deus, é muita novidade, muita coisa legal. O que eu costumo dizer, e eu falo para todos os meus times, bora fazer. Porque eu gosto de dizer também, porque as pessoas falam, não, tem uma boa ideia. As boas ideias, a imaginação é algo extraordinário para que a gente faça grandes projetos. Mas a diferença disso é a boa execução. Porque uma boa ideia com uma execução ruim pode se tornar uma péssima ideia. Uma boa ideia com uma excelente execução, aí sim, você tem uma ótima ideia realmente criada porque a execução foi feita de forma correta. Então, na vida, eu vou falar algo que eu gosto de falar para as pessoas para quem eu falo, a gente sonha. Mas para que o sonho se torne realidade, a gente tem duas etapas imprescindíveis para serem cumpridas. Primeiro, o planejamento. Porque sonho, apenas pelo sonho, não vai sair do sonho. Para que, se você tem vontade que o sonho se torne realidade, planeje de forma detalhada, invista muito tempo aí. E como você vai atingir os sonhos que você teve, para que ele se torne realidade. Planejamento. É pensar todas as etapas. Como é que eu faço para chegar lá? O que é necessário? Aonde eu vou obter o recurso? Qual a metodologia que eu vou adotar? E invista tempo e ajuda nesse momento de planejamento. Definido o planejamento de como chegar nesse sonho, aí a execução com muita dedicação, determinação e o último D, que é terrível, disciplina. Fazendo diariamente, de forma constante, apesar de às vezes a gente acordar com pouca vontade de fazer, a gente vai fazer com muita energia e vontade. Que legal, isso é extraordinário, né? Agora, assim, para quem já investiu em tantos setores diferentes, né? Cada vez que você pensa com todo cuidado, fiquei observando a forma como você vai lá primeiro, você estuda aquilo, você vê se tem mercado, se tem paixão também, porque a gente precisa fazer algo que tem muito a ver com a gente, né? Eu acredito que para você, tudo que você criou até hoje foi dessa maneira, por isso que deu certo. Queria que você ensinasse para a gente, assim, qual é o ingrediente-chave? O que a gente, primeiro, ao olhar um negócio, antes de você falar, vou investir nisso, vou me dedicar, porque não vai ser só recurso financeiro, é esse recurso humano, né? Energia. É energia. Na verdade, assim, quando você vai olhar um negócio, é importante entender o mercado que você está inserido. Qual o tamanho desse mercado? Qual é o esforço que você vai ter que fazer para acessar esse mercado? Porque às vezes você empreende muito esforço e o mercado não é tão grande. Eu estou falando, quando faz esse tipo de estudo e análise, você tem que entender qual é a capacidade de consumo desse mercado. Quando o mercado é mercado de 60, 100 bilhões, nós estamos falando de mercados relevantes. Então, ok, faz todo sentido fazer um movimento e olhar, porque o que eu gosto de olhar são negócios que eu vejo potencial de crescimento. Então, tem que entender primeiro o mercado que você tem,
os competidores que você tem à volta para que você entenda o desafio, porque às vezes é um mercado que já está com um nível de competição tão alto que vai precisar muito mais esforço, muito mais capital para que você consiga acessar. Não estou falando que é impossível, é possível, só estou falando que o esforço e o investimento necessário para acessá-lo às vezes é gigantesco. Então são alguns elementos que eu procuro analisar em cada tipo de negócio. É lógico que o propósito, né? Sempre olhando a figura do fundador, das pessoas que estão à frente, ética, é algo para mim que eu não abro mão, sabe? As pessoas têm que ter um compromisso ético com as pessoas com quem trabalha, com a entrega do que faz. Então, em momento nenhum, se eu sentir que aquele empreendedor tem um negócio que procura de alguma forma enganar os seus clientes, porque vender é algo fácil de fazer. O problema é quanto isso é sustentável ao longo da jornada e do tempo se você passa a enganar pessoas. Agora, assim, quais foram os principais desafios que você enfrentou para expandir, né? Porque tá funcionando, tá maravilhoso, eu estou muito feliz do jeito que tá, só que você é inquieto e empreendedor, claro, você não está contente, você quer que isso chegue em mais pessoas. Qual o desafio que você enfrentou e como é que a gente faz para... Porque são desafios simultâneos, não é um só, né? São. Na verdade, eu acho como é que a gente faz para administrar isso? Na verdade, todo negócio novo que começa, o primeiro desafio é fazer ele se tornar conhecido de um grande público, né? Esse talvez seja a maior angústia de quem começa um pequeno negócio. Como é que eu faço com que as pessoas conheçam o meu negócio? A gente tem algo extraordinário hoje nas mãos que até pouco tempo atrás não existia, que eram as mídias sociais, né? Então, as mídias sociais têm colaborado de forma muito positiva, inclusive com ferramentas com muita inteligência, onde você consegue medir o nível de impacto, o engajamento. Então, isso mudou muito. Mas construção de marca mesmo se constrói ao longo de uma jornada mais longa, né? Então, construção de uma marca é o que leva muito mais tempo e muito investimento. Sim. E que a gente normalmente não faz de uma vez só, até porque não basta fazer um grande volume e parar, tem que ser feito de forma constante e consistente. Então, eu diria que o grande desafio de todo negócio que começa com o sonho de crescer e escalar é fazer a divulgação, que agora vem muito facilitado. Você sabe, eu vejo de forma muito positiva. As pessoas têm falado muito da inteligência artificial, algumas pessoas até com um pouco de medo dela, né? E eu acho que, especialmente para o varejo, vem muita oportunidade embarcada com essa nova tecnologia. Se a gente souber usar de forma positiva, vai ajudar muito as empresas e os consumidores. Sim. A gente vai tirar muito proveito disso. Quando a gente fala, especialmente com executivos, a primeira fala que vem sempre, precisamos organizar bem os processos, e está tudo certo, é isso mesmo, tá? Especialmente empresas, quando começam a crescer, os processos precisam estar muito bem desenhados, estruturados, porque senão a empresa vira uma confusão. Então é essencial que os processos sejam bem desenhados. Tecnologia é algo imprescindível para qualquer tipo de negócio. Tecnologia e processo são importantes, mas não são o fim. Porque às vezes eu fico com a sensação que as pessoas acham que a tecnologia e o processo é o fim em si. E esquece de algo que é importantíssimo em qualquer tipo de negócio, que são as pessoas que ali trabalham e as pessoas para qual a gente trabalha e atende. Então, a todo tempo eu digo, lembre-se a todo tempo, processo e digitalização é meio. O fim sempre serão pessoas. Não se esqueça disso jamais. As pessoas que trabalham com você e as pessoas para as qual a gente trabalha e atende todos os dias. Sim. Então, se você desprezar esse elemento... Pessoas compram de pessoas. Se você desprezar esse elemento tão importante que são pessoas, nenhum grande processo bem desenhado, por melhor que seja, nem a tecnologia mais extraordinária que seja, vai sobreviver se você tiver as pessoas erradas e desconectadas, desengajadas no seu negócio, especialmente no varejo. Então, treinamento, formação de equipes, lideranças, é algo imprescindível dos negócios. E eu estou falando de gente. Então, treinamento, reciclagem de profissionais, conexão, engajamento, com muita tecnologia e muito processo. Mas, sempre lembrando, nós temos tecnologia e processo para que essas pessoas façam o melhor, para que essas pessoas atendam os nossos clientes, que são pessoas, de forma melhor. A relação sempre será de pessoas com pessoas. Quem acreditar que máquina só com máquina, ainda que elas nos ajudem muito no dia a dia, está fadado ao fracasso. Ao fracasso. Paulo, tem uma cultura muito forte nos seus negócios, né? E eu queria que você falasse isso, como é que é a sua abordagem, porque às vezes as pessoas também não pensam na cultura empresarial, que transforma-se depois no legado que você quer deixar, né? Quando você não estiver mais aqui, outras pessoas que estiverem tocando esse negócio
ainda que elas queiram, essa cultura não vai ser tirada, né? Então, eu Não. queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que você criou isso lá? Cultura empresarial, algo importantíssimo em qualquer tipo de negócio. É importante que o líder entenda a importância, porque é papel dele, de líder do seu time, de manter e construir a cultura. Porque existe uma mudança importante, especialmente dessa nova geração que está chegando, que ela não trabalha mais para você ou para a empresa. Ela trabalha com você e com a empresa. Então, se você não estabelecer uma relação de que as pessoas trabalham comigo, junto, inclusive no processo remuneratório, reconhecendo quando as pessoas fazem diferente, melhor, remunerando de forma diferente, se você não criar essa conexão de forma verdadeira, engajada, você não cria um processo, que as pessoas gostam de falar, transformador. Então, pessoas engajadas fazem absolutamente a diferença em qualquer tipo de negócio. Agora, eu queria que você falasse de um assunto que arde no nosso coração, que acho que foi até o que nos conectou mais, né, Paulo? Que é a responsabilidade social, que é a parte onde a gente também dedica o nosso tempo para cuidar daquele que mais precisa. E eu queria que você falasse como é que você implantou essa cultura nas suas empresas e esse projeto tão lindo que você tem lá, né? Que é com os jovens no primeiro emprego, apoiando, né, quem tem uma deficiência intelectual. A gente sempre teve um olhar e preocupação com as pessoas com menor condição, até porque viemos de lá. E nesse olhar, dentro da companhia, eu tentei organizar algumas iniciativas de forma coordenada. Então, no esporte, apoiando iniciativas de esporte, que na Espaço Laser chamamos atletas de Espaço Laser, esportes onde existe pouco recurso, porque no Brasil, para o futebol, para o vôlei, para o basquete, existe muito recurso. Mas aí, em algumas modalidades esportivas, recurso é zero, e o sonho é o mesmo, de chegar a ser um atleta olímpico. Então, a gente tem lá um grupo de quase 80 atletas que a gente apoia de modalidades muito diferentes, que a gente apoia e a gente ajuda nesse sonho para que ele tenha um pouquinho mais de chance de chegar no sonho que ele tem em mente. Além disso, um projeto importante de inclusão, pensando nas pessoas com capacidade motora e intelectual reduzida, para que elas tenham oportunidade de trabalhar. Então, como iniciativa de primeiro emprego, esse projeto é um projeto que, na verdade, ele vem para ensinar as pessoas que trabalham dentro da empresa e não para a gente ensinar quem vem trabalhar, sabe? Sim. Porque lidar com as pessoas que são diferentes, para que a gente entenda essas diferenças. Eu vivo isso dentro de casa, porque eu sou pai de um jovem com deficiência intelectual, então eu tenho essa sensibilidade de forma natural, mas eu achava que isso era importante que a companhia vivenciasse, e para minha surpresa, as pessoas da companhia abraçaram, porque isso vai ser uma iniciativa onde a pessoa da loja aceita ter uma pessoa que precisa ser apoiada. Então, tem um envolvimento grande de todo mundo que está envolvido no projeto. Sim. Os pais, o time de loja, todo mundo tem que estar envolvido num projeto como esse. A unidade para poder ter acessibilidade. Todo o envolvimento. Por isso que o projeto chama Abraço. Né? Exatamente. Então, a gente desenvolveu esse projeto que, para a gente, inclusive, a gente fazia a parte de formação desses jovens, antes deles começarem a trabalhar com a gente, e o compromisso com a gente era o seguinte: olha, você vai passar pelo ciclo de formação e a gente vai dar, inclusive, a liberdade. Pode chegar ao final que você, olha, eu acho que não vou trabalhar aqui. Está tudo certo. O mais importante é que você conviveu com a gente, teve a oportunidade de aprender com a gente e a gente aprender com você. Então, a gente passou essa experiência, alguns jovens acabaram não ficando, mas os que ficaram foi assim, o resultado é de muita energia positiva para eles e para o time que trabalha com eles. Que legal, que legal. É uma iniciativa extraordinária. Eu lembro da outra vez que você veio que eles iam se formar, né? Era a pandemia e a formação foi feita de uma forma especial. Eles passavam, né? Um a um, separado. Não podia reunir todos, então, a pandemia criou momentos de fato desafiadores para nós. E a gente foi se adaptando, a capacidade do ser humano é essa. Muito bacana, Paulo. Agora, para a gente encerrar, queria que nas considerações finais, você deixasse uma mensagem final. Aí depois você já pode convidar as pessoas para te seguir também. Legal. Quem quiser te conhecer, te apresentar um projeto, não sei se você está aberto a isso. Não, sempre gosto de ouvir. Sempre. Fique à vontade. Então viu? vamos lá. Na verdade, eu queria primeiro agradecer o convite. Para mim é sempre uma alegria estar aqui com você, batendo esse papo, falando um pouquinho aqui e aprendendo, porque toda vez que a gente se dispõe a falar, a gente tem que perceber que a gente acaba aprendendo mais do que ensinar, se essa palavra é correta. Mas dizer que a gente fica feliz de oportunidades como essa,
Quem quiser me seguir, eu tenho meu Instagram, que na verdade minha ferramenta de comunicação e conexão é Moraes, como você falou, é I com I. Moraes com I. @MoraesPaulo08. Então me sigam lá nas mídias. E se tiver alguma ideia, alguma proposta, me provoca lá no direct, que eu, via de regra, sou eu que respondo. Às vezes uma pessoa me perguntou, mas é você mesmo que está respondendo? Não tenho assessor para isso, sou eu mesmo que estou respondendo. Então eu reservo um tempo... Paulo é muito simples, gente. Eu reservo um tempo da minha agenda onde eu olho ali as mensagens, algumas fazem sentido, outras eu agradeço. E às vezes eu falo, olha, vamos gastar... Você tem 30 minutos para me contar o que você tem de projeto. Tem que aproveitar esse tempo. Então você pense bem como que você vai usar esses 30 minutos... que pode ser valioso para você e para mim. Sim. Então, às vezes eu consigo me organizar na agenda, e sempre a sexta-feira, eu deixo ali durante o mês pelo menos 2 sextas-feiras para ouvir eventualmente um projeto, até às vezes para orientar, dar dica, ou eventualmente, se for algo muito interessante, vem para cá, vamos fazer alguma coisa junto. Que legal, que legal. Muito bem, Paulo. Então, acho que é um momento que para nós aqui é uma honra, você sabe. Seja sempre bem-vindo. Quando Obrigado, você tiver eu agradeço. agenda, a gente quer que você venha contar as novidades e nos ensinar, porque numa tarde como essa, quem está assistindo isso aqui tiver insights aí valiosos que, se usar na vida, com certeza isso vai dar bons frutos, né? Obrigado. Que é o nosso interesse, inclusive, aqui nessa tarde. Na verdade, o objetivo de vida é que a gente, de alguma forma, impacte de forma positiva e transforme a vida da pessoa. E muito obrigada pela sua audiência, gente. Espero que você aproveite muito tudo que a gente aprendeu aqui com o Paulo e que isso de verdade transforme a sua vida também. Você que é empreendedor, você que é um profissional de qualquer área dessas que a gente falou ou não, tenho certeza que isso fez muita diferença na sua vida. Então, siga o Paulo, siga o programa Ressoar, me siga também. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Até lá!